partir de agora eu vou conversar com a doutora Ana Jamile, que é psicóloga, e vamos tratar de um assunto muito importante que está em voga. Setembro Amarelo, que trata justamente para conversar com pessoas que de alguma maneira passam por algum problema psicológico, depressão, o que as pessoas acham desse momento, elas poderem de alguma maneira entenderem aquele comportamento que estão passando e se sair. Setembro Amarelo nasceu justamente nesse propósito, para orientar as pessoas a conhecerem-se melhor e evitar um problema muito sério que hoje está se tornando questão de saúde pública, que é suicídio. Doutora Ana Jamile, a senhora vem fazendo algumas palestras, inclusive aqui na hemodiálise do Hospital Santa Terezinha, a respeito desse assunto. Como surgiu, vamos partir do princípio, a Organização Mundial de Saúde introduziu hoje o dia que se combate, que se conversa sobre o Dia Mundial do Suicídio? Então, Setembro Amarelo, por que setembro? O dia 10 de setembro é o Dia Nacional de Combate ao Suicídio, então por isso setembro. Por que amarelo? Amarelo significa vida, amarelo significa luz. Então, o Setembro Amarelo acontece desde 2015, é uma campanha criada pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho de Psiquiatria, e para que a gente possa divulgar e difundir essas ideias, né? Você sabe que a informação, ela é o melhor instrumento. Então, o suicídio, ele precisa ser conversado, ele precisa ser combatido. Hoje, no Brasil, hoje no final do dia, 32 pessoas terão se suicidado. Então, é um número alto. Então, a gente precisa informar, divulgar as formas de quê? De prevenir e de combater. A cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados. Então, se é um número alto, mas se existe uma perspectiva de prevenção, então nós devemos trabalhar em torno disso, de prevenir, de informar a população, de informar a sociedade sobre os sinais, sobre os sintomas e sobre as formas de buscar ajuda como uma forma de prevenção. A senhora falava sobre os sinais. É importante que as pessoas que estão em casa, que convivem de alguma maneira com esse problema, possam entender e compreender quais são os sinais, os sintomas que alguma pessoa possa aparentar se ela está com o objetivo de se matar, de suicídio, o desejo suicida. Como é que o cidadão, a pessoa familiar, que eu acho que acredito que são as pessoas mais próximas que conseguem observar o comportamento? Exato. Então, existem formas que podem sim identificar alguns sinais de quem tem a ideação suicida. Não existe esse mito de dizer que quem quer suicidar-se não diz, né? Diz sim, através de sinais, através até de fala. Mas aí a gente não está, de certa forma, preparado para observar e para entender esses sinais. Depois que acontece, é que diz, mas ele deu um sinal que poderia ser isso, que poderia suicidar-se, mas aí não atentei a isso. Então, tem que se observar, né, aquele isolamento, aquela tristeza, aquele silêncio. Alguns colegas, ele externaliza a ideação suicida, externaliza alguma reclamação de que essa vida não vale a pena, que é melhor sumir. Então, existem algumas frases que dão indícios de que realmente ele está tendo uma ideação suicida, mas aí, na maioria das vezes, não é perceptível e não é levado em consideração, porque existe muito esse mito de dizer que quem quer fazer não diz, vai lá e faz. E que, na verdade, não existe isso, que quem quer fazer, ele dá sinais, ele dá indícios, mas que por falta de informação e preparação, não é levado em consideração. Diante disso, doutora Jamile, o suicídio é uma decisão pessoal e não devem interferir, as pessoas não devem interferir, elas tomam essa decisão pessoal. O que a psicologia fala a respeito dessa decisão que as pessoas geralmente tomam de se matar? A gente sabe que quem quer se matar, ela não quer tirar a sua vida, ela não quer se livrar da vida, ela quer se livrar de quê? Da dor emocional, né? Da dor interna, existencial. Então, a gente deve interferir? Sim, nós devemos tentar prevenir, nós devemos cuidar. Então, se aquela pessoa tem a ideação suicida, então tem que interferir.
tem que chegar, conversar, orientar, buscar ajuda, incentivar a buscar um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para que se possa prevenir. Se a gente diz que a cada 10 tentativas, 9 podem ser evitadas, então é porque a gente pode interferir sim e a gente pode prevenir sim. Pessoas que falam que vão se matar querem apenas chamar a atenção ou isso é um grito de socorro? É um grito de socorro, é uma forma de chamar a atenção para um cuidado, né? Não é uma forma de chamar a atenção por drama, por querer chamar a atenção, não. Ele está querendo chamar a atenção para um pedido de ajuda. Então, a gente tem que entender essa forma de chamar a atenção, entre aspas, como uma forma de tentar ajudar. Se dentro da família é importante, né, esse diálogo, o que é que está acontecendo hoje em virtude de uma tecnologia que a gente vive? As pessoas vivem conectadas com o mundo em geral. Geralmente existem tertúlias de amigos, mas somente uma reunião que está acontecendo ali, mas elas não estão conversando entre si, estão conversando com outros lugares totalmente diferentes e alheio daquilo que elas estão passando. O que é que está acontecendo com a sociedade ultimamente nesses comportamentos, doutora? A gente percebe que o celular, ele aproxima quem está longe e distancia quem está próximo. A gente percebe que numa mesa até em casa, na nossa casa, na hora da refeição, no final do dia, onde todo mundo devia estar reunido, conversando, está todo mundo no seu celular, né? Cada um no seu WhatsApp, Instagram, Facebook, e aí está se distanciando, não conversa, não dialoga, não aceita uma orientação, uma imposição. As pessoas não estão preparadas para as frustrações, não sabem lidar com o não, com a tristeza. Então, elas não têm essa resiliência, não é? Na infância, a gente precisa aprender a lidar com limites, com regras, com o não pode, não deve. E aí isso não está acontecendo. Os pais também, por questões financeiras, passam o dia fora, trabalham muito e aí não tem esse cuidado, né, de estar orientando, de estar formando, de estar informando. E aí, no momento de qualquer frustração, qualquer negação, qualquer problema, um término do namoro, um vestibular, a escolha profissional, né, que não deu certo, qualquer frustração, qualquer coisa que foge da vontade do planejamento dele, ele não sabe lidar e ele acha que o suicídio, ele acha que qualquer coisa já busca de uma forma que não é o correto, né? Não sabe lidar com problemas, não sabe lidar com frustrações e aí já age da forma indevida. Então a família é muito importante, inclusive os pais, a conseguirem orientar e falarem para os filhos os nãos. Geralmente por medo, não sei, ou por essa, a senhora colocou muito bem aí, essa evasão de trabalho, essa ocupação de trabalho, os pais se sentem culpados de alguma maneira e para recompensar isso, os nãos não aparecem e os filhos criam naquela objeção de querer tudo e de repente quando chegam a determinada idade, elas percebem que não conseguem, vêm algumas frustrações e acarretam sérios problemas futuros. Então, os pais são bases elementares para a formação de um cidadão, de uma pessoa dentro de uma base de uma sociedade. Claro, a família, né? A família é o primeiro meio de convivência, de orientação. Então, os primeiros traços, né, da personalidade, da formação do indivíduo, eles são passados pela família. Então, quando não acontece isso, torna-se bem mais difícil, né? A criança já chega na escola com todos aqueles problemas de não saber lidar com frustração, de não saber dividir, de não saber conviver com o diferente, de não saber conviver com o outro. Então, a família, sim, a família é a base. Se existe uma família, se existe toda uma estrutura, uma base sólida, então aquela pessoa está mais preparada para conviver em sociedade e para lidar com as contrariedades que com certeza surgirão. Doutora Ana Jamile, sobre os idosos. A maioria dos idosos, às vezes, a gente está assim, conversando assim, com ele, assim, aí começa a chorar do nada, fica como se fosse muito triste. Aí a gente pergunta o que está acontecendo. Quando a gente luta com idoso, a gente vê isso. Aí, isso aí já é algum sinal de depressão ou não? Nós devemos levar em consideração a intensidade, não é, dos sintomas. Se aquele idoso, ele
chora bastante, ele reclama bastante da vida, ele vive na solidão, então realmente é um caso que deve se considerar e investigar a respeito da depressão. Mas aí, só com uma investigação, só percebendo a intensidade desses sintomas é que pode-se dizer que é uma depressão. Claro que deve ser acompanhado, ajudado. O que é que acontece na terceira idade? Você tem, durante a vida, né, existe a questão da atividade profissional, da mobilidade, o jovem, o adulto, ele tem toda uma estrutura, né, de vida social, de trabalho, de amigos, de conversas. E com a chegada da aposentadoria, da terceira idade, a saída dos filhos de casa, síndrome do ninho vazio, né? Então o idoso ele se sente muito sozinho, não existe tantos atrativos, né, para a pessoa da terceira idade. Tem algumas doenças que acometem a pessoa da terceira idade. Então tudo isso, se não existir uma estrutura de família que apoie, que visite, que proporcione uma vida social, uma certa atividade para esse idoso, vai sim levá-lo à depressão, à tristeza, ao isolamento e à solidão. Doutora Jamila, então a questão do suicídio não está somente ligada hoje aos jovens, mas em toda uma cadeia da sociedade de um modo geral. Não tem idade, não tem limite nessa questão toda. E falar sobre o suicídio pode ajudar a aliviar o sofrimento, favorece o crescimento. Não favorece o crescimento, pelo contrário, falar ajuda a prevenir. Então, quanto mais informação sobre o suicídio, que ainda hoje é um tabu, as pessoas não falam, né? Ainda não existe tanta informação acerca disso, dos sinais, da busca de ajuda, de conversar, de orientar. Então, por isso sim, que ainda acontece e que existem formas de prevenir. Então, falar ajuda, falar é a melhor solução. Devemos sim falar. As pessoas têm a ideia de que falar sobre o suicídio está induzindo a pessoa a suicidar-se. Não, pelo contrário. Falar está ajudando a pessoa a elaborar outras formas de se livrar da dor que não seja o suicídio. Então, falar, buscar ajuda, desabafar, tudo isso é terapêutico e tudo isso é prevenção. Se tratando de jornalismo, né, os manuais de jornalismo hoje devem ser atualizados porque anteriormente eles orientavam aos profissionais a não falarem a respeito do assunto por entenderem que era um sentimento muito pessoal de muita gente. Isso poderia também a própria mídia incentivar e desencadear outras pessoas a cometerem, vou usar uma palavra, treslocados gestos. Isso as pessoas utilizavam muito, que é um gesto três vezes louco, né, quando se comete um tipo de comportamento desse. Mas a mídia hoje, doutora, está sendo difundida para melhorar o conhecimento dessas questões. E se dentro dessa difusão de informações a mídia também pode participar de alguma maneira para que não traga também sensacionalismo e assim as pessoas possam entender de outra maneira que o suicídio é algo que é um alívio para acabar com o sofrimento de tantos outros, em virtude de divulgações que acontecem de vários suicídios que a mídia hoje está dando enfoque a isso. A mídia, sim, é uma ferramenta que pode ajudar, né, a divulgar as informações, a prevenir. As pessoas hoje têm acesso, né, a todas as formas de mídia e a informação ela vai ajudar. Por quê? Porque aquela pessoa que está sofrendo de depressão, que acha que não tem mais saída, que a saída realmente é suicidar-se, é se livrar da dor, às vezes uma informação, um apoio, saber que tem um determinado profissional, saber que tem um determinado órgão, saber que tem um determinado lugar, que existem profissionais que vão orientar, que vão apoiar, é importante. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que a gente deve divulgar. Existem profissionais que atendem através do telefone 188, então eles apoiam, eles escutam, eles orientam, eles dão informações. Às vezes a pessoa está passando por um momento de desespero, uma dor profunda e não se sente à vontade em desabafar com um colega, com um familiar, com um amigo, até porque nem todo mundo sabe ouvir as pessoas
eu vou te ouvir, mas as pessoas escutam, já julgam, já colocam o seu ponto de vista e às vezes diz coisas que ao invés de ajudar, está prejudicando cada vez mais. Então o CVV é importante porque existem pessoas capacitadas para atender, para apoiar, para orientar e para fazer com que aquele indivíduo que está passando por um momento de desespero consiga vislumbrar outras possibilidades de saída, de buscar ajuda e não cometer, né, o suicídio. Então existe hoje várias possibilidades das pessoas até conversarem em casa, né? O CVV, o senhor coloca muito bem, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem um número específico, as pessoas tiverem algum problema, podem ligar, existem profissionais por trás dessas linhas que podem conversar com elas e orientar de alguma maneira. Podem orientar, eles são preparados, né, para receber esse tipo de ligação, para orientar, para apoiar, para ouvir, para não julgar. Então a pessoa fica mais à vontade porque não está vendo, não é uma pessoa da família que ele tem medo, né, do que a pessoa vai dizer, do que a pessoa vai pensar, do pré-julgamento. Então existe o 188, que é do Centro de Valorização da Vida, pode ligar do telefone celular. Existem pessoas capacitadas para receber as ligações e para conversar. E qual é esse número, doutora? 188. Doutora, a partir de que idade a senhora acha que os pais podem fornecer o celular para as crianças? Não existe uma idade específica. O que é que a gente deve levar em consideração? A infância é uma fase determinante na formação de personalidade do indivíduo. Então, existem coisas bem mais importantes que devem ser oferecidas à criança que não seja o celular. Então, uma criança tem que brincar, uma criança tem que desenhar, uma criança tem que sentar, correr, cair, levantar, sujar-se. Uma criança tem que aprender a rabiscar para trabalhar a coordenação motora. E tudo isso a gente percebe que hoje não está acontecendo. As crianças, elas têm de porte na mão o quê? Um celular. Você chega num restaurante, é muito mais prático. Você entrega o celular para o seu filho e ali ele fica sentadinho, tranquilo, calado, não chama para ir embora, não é verdade? Então, não existe idade, mas que não é necessário, não é importante que seja ofertado o celular tão cedo, porque a criança torna-se vítima, né? Ela torna-se refém do celular. Então, ela não quer brincar, ela não quer correr, ela não quer desenhar, ela não quer rabiscar, ela não quer brincar com os brinquedos que são indispensáveis para o seu desenvolvimento, para a sua formação de personalidade, para toda a sua estrutura cognitiva. Não, ela não quer brincar, ela não quer rabiscar, ela não quer desenhar, ela não quer correr, não quer pular corda, não quer brincar de carro, não quer brincar de boneca, porque existe um celular. Essas brincadeiras, né, que reunia as crianças nas calçadas, nas ruas de casa, ia brincar, ia se divertir. E não, hoje é o celular, né? As crianças, elas estão muito passivas. Você bota um celular de frente a ela e ali ela não conversa, ela não ri, ela não brinca, ela não fala, ela só está prestando atenção no celular. Então não está acontecendo, não está possibilitando a formação do indivíduo, a identificação da atenção, dos aspectos cognitivos. Né? Doutora, e podemos estar correndo um risco de criarmos uma sociedade introspectiva, sem comunicação, onde todo mundo vai viver no mesmo ambiente, mas sem se comunicarem de alguma maneira? Futuramente pode acontecer isso com a sociedade da maneira que está sendo hoje formada, e porque isso não vai se refletir somente na atualidade da gente, vai se refletir mais futuramente, quando esses indivíduos se formarem, né, vivendo o papel da sociedade, e então serão indivíduos introspectivos. Eu acredito. Pode isso acontecer? Eu acredito que não pode acontecer, já está acontecendo. Hoje nós somos realmente, as pessoas são reféns do celular. As pessoas estão se tornando introspectivas, porque você sente vontade de conversar, de desabafar, mas aí você procura o quê? Você desabafa, você escreve um texto no Facebook, você manda um áudio para o seu colega, você posta uma foto no seu Instagram, né? Você camufla a foto, você bota efeitos e tudo mais. Então as pessoas estão vivendo em função disso.
você percebe que você vai para um evento social, você vai se divertir. Qual é a preocupação? É pegar o celular e passar todo o tempo lá fazendo selfie. Então você está muito mais preocupado em estar mostrando para os outros que você está ali, que você está se divertindo, do que realmente se divertindo de fato. Se uma pessoa que expressava desejo de se matar apresenta algum tipo de melhora, não há mais risco de ocorrer suicídio? Ou isso é um sintoma que se deve ficar mais alerta? Isso é um mito. Se ela apresenta uma melhora, ela ainda tem risco, sim. Às vezes, o paciente ele simula uma melhora para que passe confiança, a família acredite que ele está bem, que não tem mais risco, e aí para que ele tente novamente, que dessa vez ele consiga. Então, uma vez teve a ideação e teve a tentativa, então precisa sim estar sempre em acompanhamento, observando, apoiando, orientando, para que não venha realmente a acontecer. Doutor Jamile, muito obrigado pela sua presteza aqui com o programa Repórter PB no rádio e também a TV Repórter PB aqui pela nossa web. A gente agradece os seus esclarecimentos, as suas orientações para tantas famílias e pessoas que estão nos vendo agora. A sua mensagem para aquelas pessoas que a senhora falou agora há pouco, que vão para uma festa e viram uma personalidade, tirando selfies, esquece de repente os problemas que ela está existindo aqui, não existe mais, depois os problemas voltam. E deixam de se divertir até. Qual a mensagem que a senhora repassaria para essas pessoas, dentro do prisma que as pessoas se amando mais, gostando-se mais, vivem melhor e se aceitando, evidentemente, como ela é, ela possa viver numa sociedade muito mais justa e mais igualitária. Pereira Idinha, eu que agradeço, né, a oportunidade da gente estar divulgando essas questões de saúde mental. O que eu quero dizer com relação às mídias, não é que, assim, claro que é bom e que é importante, não é? Você sair, você postar uma foto e você divulgar, e as pessoas têm informação a respeito da sua vida, né? Mas assim, que elas não fiquem refém disso, né? De chegar num ambiente para se divertir e que a preocupação não seja apenas e tão somente tirar foto, postar foto, fazer selfie, porque existe, né? A gente precisa se divertir, a gente precisa conversar, né? A questão do olho a olho, a questão do contato, né? Que hoje muitas vezes não acontece. E que sofrimento, existe a tríade trágica, né? Sofrimento, culpa e morte, e que nós não temos como passar pela vida sem sofrer, sem se sentir culpado e sem morrer. É a tríade trágica que todos nós vamos passar. E que o sofrimento, ele é indispensável para o crescimento, para que a pessoa se fortaleça. Então, porque eu disse que a infância é importante você introduzir o não, introduzir os limites, introduzir a negação. Porque aquela criança que aprendeu a lidar com o não, que aprendeu a lidar com a negação, na fase adulta, ela vai conseguir lidar com as frustrações, com as adversidades que com certeza vão aparecer, que não existe vida plena de felicidade, de bem-estar. Nós vamos passar, sim, por momentos de tristeza, de sofrimento, de inquietudes, e que quando a gente tem um suporte emocional, quando a gente tem uma resiliência para lidar com isso, fica mais fácil. A gente vai conseguir lidar melhor com os problemas, com as questões emocionais, com o término de um relacionamento, com os problemas financeiros, com aquilo que a gente planejou e não aconteceu da forma que a gente queria. Então, quando desde a infância já é introduzido esse não, já é trabalhado todo esse apoio, todo esse suporte emocional, tem mais condições de ser um adulto que saiba lidar com essas adversidades da vida. Então, muito obrigado, doutora Jamile, pela sua participação. Eu agradeço imensamente pela sua gentileza de nos receber e falar tão abertamente de um tema tão muitas vezes as pessoas não gostam de falar, mas é importante. Setembro Amarelo veio e vai permanecer para a gente orientar muita gente e, é claro, dentro dessa orientação, gente sendo salva também. Eu que agradeço a participação. E o Setembro Amarelo existe para isso, para a gente divulgar essas informações, para a gente dizer que
tem sim como prevenir, que falar é o melhor remédio. Então, se você percebe que um familiar, que um amigo, que um colega está mudando o comportamento, está se isolando, está bebendo muito, está fugindo daquela rotina, está aparentemente diferente daquela pessoa que ele era antes, então oriente a buscar ajuda, converse com os pais, para que percebam, para que apoie, converse, e não só criticar, reclamar, julgar. A gente não pode julgar, a gente não sabe o que acontece dentro do outro, né? A gente só consegue acessar aquilo que é perceptível aos olhos, mas o interior, a gente precisa realmente ter uma certa sensibilidade para enxergar, para ouvir sem julgar. Então, existem as equipes de saúde, né? Existem os profissionais de saúde, existem policlínica, existem os serviços de saúde, e que você pode buscar, não é, um atendimento com um psiquiatra, com um psicólogo. Existe CAPS, existe policlínica, existe NASF, que tem um profissional que faz uma avaliação, encaminha para o serviço especializado. As pessoas, não é, que têm doenças crônicas, de modo especial aqui na hemodiálise, doença renal crônica, são pessoas com doença renal crônica, então eles têm todo um suporte emocional, todo um aparato psicológico para elaborar, não é, toda essa mudança de vida. Veja que na maioria das vezes é uma pessoa que trabalha, que tem uma vida social, que tem toda uma vida ativa, e é acometido pela doença e começa a ter que vir para o centro 3 vezes por semana, muda toda a estrutura, a dinâmica da família, tem um suporte emocional, que são acompanhados, para que eles tenham uma certa resiliência em saber lidar com as questões emocionais, com toda a limitação da vida que o paciente renal crônico tem, com relação à alimentação, a ter que estar na clínica 3 vezes por semana, toda a mudança de estrutura da família, o apoio, o suporte emocional da família é muito importante. Então, todas essas orientações e todo esse apoio, ele é feito, não é? Ele é passado para a família, essas informações, para que ele tenha, apesar do problema de saúde, para que ele possa, né, ter uma vida social, para que ele possa ter um bem-estar emocional independente do tratamento.